O senhor também já tem fazem 33 anos, o senhor tem preparado o casamento. A graça de Deus, o Senhor nos tem abençoado, tem ajudado em tudo. Dou graças a Deus pelo ministério que ele tem confiado, desde a idade de 24 anos, e dando para cooperador de jovens e menores, na minha congregação, que é o Jabaquara, em São Paulo. Onde meu pai também foi 22 anos, ancião aqui na igreja, e todo o Senhor me deu descanso. Então, graças a Deus, pelo ministério de cooperador de jovens, muita obra viva, presenciei, também como cooperador do ofício ministerial, como tem dado em novembro, tem abençoado todos o ministério de anciãos da congregação. Só Deus por mim, irmão. Só Deus que faz tudo na minha vida. Eu reconheço que é tudo Ele que faz. Então, graças a Deus, que na minha casa muita obra, nós temos a família nas mãos de Deus. No ministério, nos batismos, Deus tem feito algumas curas, tem feito milagre. Irmãos, outras palavras, dou graças a Deus, que minha família toda, já há muitos anos nós servimos ao Senhor a Deus. E minha mãe foi batizada pelo saudoso irmão Luiz Francisco. Meu avô foi o primeiro encarregado, chamado-se Luiz Tombinho, o primeiro encarregado na Rua Rasa. Meu amigo não era cooperador, era encarregado. Saiu no Rua Rasa. Depois o Senhor o abençoou e enviou ele também para a Americana para dar o testemunho. Deus fez um milagre na sua vida, no seu trabalho. Perdeu um pulmão, uma pneumonia muito forte, buscou a palavra, aí Deus usou a sua palavra, disse ali, aquela noite Deus ia fazer um milagre, nem que fosse para dar um órgão para um irmão que estava ali, o Senhor ia fazer aparecer um órgão no seu corpo. Tenho certeza que essa igreja crê, que Deus fez aparecer um órgão no corpo. E ainda disse a ele, o pão do Evangelho, você ainda vai para o interior de São Paulo, e a minha graça. Isso lá para trás, a Americana não tinha um crente. Deus a graça do meu avô, testemunhar o saudoso irmão Teodoro, depois o meu tio Francisco, que era o irmão do meu pai, foi o primeiro cooperador também, Francisco, lá em Americana. O Senhor tem abençoado. Prosperado sua obra Americana e região como ele sabe. Então, graças a Deus, Senhor, tem uma chapa que tem, como é que fala chapa, né? Chapa, que era queimou o pulmão. A outra chapa, depois da palavra, Deus fez pressão de irmão. Esse é o Deus do Senhor. Mais um milagre. Minha avó, por parte de mãe, ela pegou um câncer sua face. Resumidamente, para ganharmos tempo, o câncer comeu ela muito, foi comendo ela, desenganada da ciência, não vou contar em detalhes, tem muito detalhe. Desenganada da ciência, a ciência deu facultativo 15 dias de vida máximo, e ela já não tinha condições de vida nenhuma, e ela não era crente, mas um dia o Senhor preparou que uma irmã deu testemunho para ela e ela creu. Ela creu, ela falou, vamos só hoje na igreja, e ela bateu um sentimento de alma nela, ela falou, vamos hoje na igreja, quero conhecer esse povo. Ela entrou lá por parte de mãe, por parte de pai. Ela entrou na casa de Deus e o Senhor mandou a sua palavra. E ela sentou lá atrás, porque ela já tinha dias voltado na vida, 15 dias, já cheirava mal, e ela sentou lá atrás e o Senhor mandou pela palavra, olha, aqui entrou alguma pessoa desenganada da ciência, que você não conhece a minha ainda, mas hoje eu vou aparecer na tua vida se você aceitar Jesus como teu Salvador. Eu vou entrar na tua vida hoje, eu vou te curar dessa enfermidade que o facultativo te deu 15 dias de vida, vou te dar o dom do Evangelho e ainda você vai atravessar os mares para anunciar a minha graça. Irmãos, ele saiu de lá, creu no Senhor Jesus para a salvação
salvação da sua alma, tem que crer. Creu, dia após dia, irmãos, que foi passando, o Senhor foi libertando a sua face, foi criando carne, resumidamente, o seu rosto, 15 dias era para a morte, mas o Senhor começou a abençoar, ainda falando a palavra. Vou te acrescentar mais de 20 anos de vida. E ela creu na palavra. Aí ela foi para cá, dia após dia, o seu rosto começou a ficar lisinho. Foi no facultativo, foi ver o que tinha acontecido, só uma marquinha de uma curva. Foi lá ver e o médico falou: olha, eu não estou acreditando, mas estou bem pelos teus exames, pela tua face, vai em paz que você não tem mais nada. Deus deu a ela o dom, foi ela batizou, Deus deu a ela o dom do evangelho, Deus mandou ela para Portugal. Lá ela foi anunciar a graça de Deus. Primeiro, um dos primeiros que Deus deu a graça dela, foi o saudoso irmão Costa, que foi ancião, o Senhor já deu descanso, foi ancião no corpo, irmão Costa, foi testemunhado pela minha avó. Irmãos, e o Senhor fez muito milagre lá em Portugal. Depois Deus também foi se apertando a sua vida. Quando chegou mais de 20 anos e pouquinho, como Deus já tinha dado um prazo, um dia ela estava dentro de casa, irmão, e ela falou, o Senhor falou para ela: hoje eu venho te buscar. E ela ouviu a voz de Deus. Bem-aventurado quem está aqui, escuta a voz de Deus. Eu vou gerar mais esse dom aqui hoje. E ela escutou, e ela avisou todos: olha, se prepare que o Senhor vem me buscar hoje. Pega o véu, pegou o véu, vamos orar a Deus, quero fazer a minha última oração. Vamos fazer a última oração. A última oração dela foi uma oração de agradecimento. Agradeceu pelos filhos, pelo neto e assim por diante. Agradeceu pela salvação da alma. Era crente mesmo. Crente embaixo da arma, dentro do fogo. Aí ela terminou de orar, todo mundo ficou atônito porque ela estava. Vocês estão aqui, né, irmão? Sentou na cama, não quis tirar o véu da cabeça. Em dado momento, ela falou: espera um pouquinho, que daqui a pouquinho o Senhor está vindo. Daqui a pouco ela olhou para o lado direito da casa, do quarto, e ela olhou, fixou seus olhos, mudou seu semblante, e ela abriu os braços e falou: alá, os anjos vêm me buscar. Vem, Senhor, vem. A tua serva está preparada. Pode vir, pode vir. O senhor faz amigo que tinha uma irmã lá no Jabaquara, que ela estava desenganada da ciência, não vou me demorar. Ela tinha um câncer totalmente, todo sem parte orgânica, não tinha mais nada. Resumidamente, pesamos 37 quilos. Estava internada no hospital Cepado da Avenida Piraporinha. O servo de Deus, a honra e a glória pertence ao Senhor, não vou falar o sério, mas fui chamado para fazer a unção do seu servo. E quando chegou, o médico falou: mas que estou resumindo, mas o que vocês vão fazer? Um dia, extrema unção, que ela já morreu. Não é extrema unção. Ah, mas já está faltando 1% só de vida, não tem mais nem vida. Não, ela vai ser, ela ficou até envergada assim, tão magra, só um esqueleto. Falou: não, senhor, deixa aí, não pode entrar, fique à vontade. Na mesma hora ela foi ungida em poucas palavras, em nome do Senhor Jesus. O Senhor pôs a mão em cima da mão do seu servo. Ela foi ungida em nome do Senhor Jesus. Saiu de lá, irmão, e orou mais do que vocês podem imaginar. Ela começou a soluçar, dar uns forte, perdão na palavra, ela pôs muita coisa fora. Quando estava descendo, que era a escada, o Cepado, aí os médicos eles falaram: agora acaba de morrer. Acaba de morrer. E foi tudo lá. Mas não, irmão.
Ela tinha acabado de pôr o câncer para fora. Irmão, para resumir, ela começou a criar força, foi aumentando a sua capacidade na imunidade dela. Ela abriu os olhos, começou a criar força, Deus dando força, começou a pedir comida. A mulher que só tomava sonda, totalmente podre, irmão. E o Senhor, para resumir, fez com que crescesse o fígado novo nela. O Senhor limpou toda a rede orgânica, saiu do hospital. O Senhor libertou ela por completo. Ela encurtou, está servindo a Deus, dando glória a Deus. Quando Deus quer fazer um milagre, Ele faz. Ele não perde licença nenhuma. Muita minha família, eu mesmo, vocês estão na frente de um morto. Eu cheguei a morrer. Eu cheguei a ficar internado 8 meses. Fiquei internado no hospital sem ver a minha casa. 8 meses. Fiquei pé de osso. Mas esse Deus que está aqui apareceu na minha vida. Foi ungido em nome do Senhor Jesus. Antes da unção, a minha mãe foi buscar a palavra, porque não tinha mais jeito, o médico já tinha desenganado e não passava daquela noite. O Senhor mandou pela palavra, olha, ela entrou, o Senhor, o servo já tinha fechado a Bíblia. Quando ela fechou a Bíblia, falou, Senhor, a tua serva veio aqui tão desesperada, me fala uma palavra. O Senhor mandou a sua palavra, e bem no final, quando ele estava encerrando a palavra, ela batendo na porta, o Senhor parou de falar e virou para as irmãs e ela sentou na porta e falou, aqui agora entrou uma mãe muito desesperada. Deus manda pregar para vocês. Não é para a morte, mas é para a honra e glória do meu nome. Ainda para você saber, mãe, que é com você, ainda você vai comer da palavra que vai sair da boca do teu filho. Em nome do Senhor Jesus, após aquela unção, Deus apareceu na minha vida. Depois de 8 meses, saí do hospital e estou na frente do Bunhol dando glória a Deus. Deus me libertou por completo. Muita coisa linda. Minha mãe também pegou câncer, leucemia linfática crônica. Depois que meu pai faleceu, depois de 1 ano, ela ficou toda estragada, toda quebrada. Não tinha mais chance de vida nela. Irmãos, a médica virou para mim e falou, se prepara, porque não tem uma chance mais a tua mãe. Se prepara que ela vai morrer. Eu falei, doutor, eu já vi muitos milagres. Eu comecei a contar e ela falou, não quero tirar tua fé. Mas essa nem Deus cura. Aí eu fiquei e falei, a senhora vai ver que Deus cura. Aleluia. Aleluia. Para resumir, a velhinha, Deus começou a entrar no sangue dela, ela que tinha marcado para tomar quimioterapia, daquela forte, tinha que tomar, não sei, milhões de sessões lá. Quando ela começou a tomar 1, 2, 3, na 4ª o Senhor veio e falou, chega, agora sou eu, sai. Aí entrou com a saúde da minha mãe e libertou minha mãe por completo. Mais de 13 anos de vida Deus deu a ela, libertou ela por completo. E ela, o Senhor deu o descanso dela, não foi da leucemia, porque Deus curou. E a médica falou na minha cara, falou, olha, se eu não soubesse o que a senhora teve, eu posso dizer que o teu sangue está no sangue de menino. Você não tem mais nada. Deus te libertou. É o Deus que nós servimos. Faz além do que nós imaginamos. Obra de batismo, muita coisa Deus tem feito. E busca de dom. Uma vez Deus dá graça a Deus, uma busca de dom em ovelha. E lá o menino, na hora da palavra, menino, mais ou menos 9, 10 anos, magrinho, estava chovendo, mas não estava da igreja. Na hora da palavra ele falou bem alto, ele falou, quero ser batizado com a promessa. Aí ele veio, subiu aqui, olhei para ele, ele quer ser batizado e tal. De repente, Senhor, na mesma hora, para o povo ver, se eu olhei com a promessa do alto. A mesma teve um batismo também, o menino tinha 10 anos, e porque queria batizar, porque queria.
para batizar, Deus precisa primeiro batizar ele com a promessa. Vocês creem que se Deus quiser batizar ele agora, olha aqui. Deus pode te batizar agora. Só quando o Senhor deu a graça, meu velho, falar assim, daqui a pouco o menino começou a falar em árabe. Não parava para ele falar em árabe. Ele morreu afogado, tão pequeno. Batizei, fala aqui, ó. Ele veio no microfone, olha aqui, ó. Está falando em uma linguagem do Oriente Médio. E não parava mais. Saiu, foi abraçar sua mãe e seu pai, a igreja toda pegou fogo. O nome de Deus está sendo. Pegar fogo, eu já vi muito. Vocês já viram pegar fogo no fogo? Fogo no fogo. Deus já viu de batizar um dia um roqueiro, casal de roqueiro. Eu já falo aqui, lá de São Carlos, tem um novo Jabaquara conhece, está aqui. Conhece essa obra. E Deus deu a graça de fazer um batismo, uma reunião da mocidade e depois 2 músicas de dom, Santa Felícia 1 e 2. Deus deu a graça e falou assim, olha aqui resumidamente, não falo tomar tempo. Entrou aqui hoje, a palavra é sem culto, mas a salvação vai entrar do céu hoje aqui. Entrou aqui um casal, que eles são, eu não sabia de nada, tem muita coisa. Você anda nos outdoor aqui na cidade. Você é roqueiro, gótico, e na sexta-feira ainda você costuma dormir no cemitério. E você invoca a seita do Satanás. Você está aqui. E hoje o Senhor vai mandar o demônio embora e vai entrar na tua vida. Meu irmão, quando acabou, todo mundo ficou assim, porque uma palavra, depois entrou na parte de Maria Madalena. Aí o Senhor, quando descia as águas, resumidamente, de repente ali levantou esse moço, eu não via, não sabia dele, mas quando ele levantou era uma figura muito feia, com o cabelo esticado para cima, cor de fogo, amarelo e preto. Esticado para cima, que machucava até a minha mão quando eu pus a mão na cabeça. Aí quando ele veio assim, olhava para mim, todo chorando, todo borrado, porque ele estava todo pintado a sua cara, com um crucifixo enorme, com as unhas pintadas de preto, grande, vai ser o Satanás. Quando ele desceu, falei, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Quando eu fui colocar a mão nele, o Senhor deu a graça de falar as palavras sacras do batismo. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo te batizo. Na hora, Deus selou ele com a promessa. E o roqueiro não sabia falar, não sei cantar. Aí começou a cantar igual uma rola, canta no céu, parecia um canário do reino do céu, cantando uma linguagem linda. E ele não parava, e ele não parava, eu falei, fecha a boca que eu vou ter que submergir agora as águas. Aí ele, pastor, não dá aí, cara. Não dá aquele jeitão dele assim. Deus da graça, batizei. Quando eu batizei ele levantou, começou a falar linguagem para lá. Deus tomou a igreja, quem conhecia ele. De repente veio aquela moça junto, que era a conhecida noiva dele, do mesmo jeito, mesmo costume, crucifixo, iluminona. Parecia a figura do outro, apesar que eu não conheço o outro, não quero nem conhecer. Mas a gente imagina que eu quero dizer a alma. Irmão, Deus deu a graça de colocar a mão sobre a cabeça para fazer o batismo. Irmã, em nome de Jesus Cristo, te batizo. Na hora Deus selou com a promessa. Aí o batismo começou a ficar muito bom. Aí começou a linguagem, está tudo bem. Acabou o batismo. Aí antes de acabar o batismo, com esse casal, né, batizou. Lá estava com o Toninho, que é ancião mais antigo da região. O Roberto deve conhecer. É testemunha dessa obra. E mais 4 anciãos que estavam lá. E ele veio subir aqui e veio falar para a igreja. Conhecemos esse casal. A palavra já cumpriu. Não endureça o teu coração. Foi dar um recadinho. Foi um recadinho que chamou mais 30. Só um recadinho. Só um recadinho. Chamou mais 30. Aí já cumpriu. Esse casal nós conhecemos. Está aqui no outdoor, na entrada de São Carlos. O casal de roqueiro veio fazer show de rock agora nesse final de semana prolongado, que era segunda e terça, fulano tal e ciclano de tal. E era a figura dos dois, com guitarra, um por direito e um lado esquerdo. E eu não sabia, eu falei, estava lá, ó, acabou de batizar agora aí. E nós sabemos que eles dormem no cemitério, tem parente dele aqui. Dorme no cemitério, é gótico e está na seita do Satanás. E o Senhor chamou e converteu. Vamos ver o que está acontecendo no batismo. Irmão, Deus abençoou o batismo. Quando ele desceu, saiu, estávamos lá os 5 anciães.
De repente ele falou assim, pastor, eu e minha noiva aí, até agora estão querendo falar aquela linguagem, e não consigo falar aquela linguagem, porque aquela linguagem veio mexer na minha alma, veio mexer comigo. E eu não quero mais sair daqui. E agora, como é que eu faço? Eu estou buscando aquela linguagem, mas uma linguagem que eu não consigo. Eu falei, será que se eu for nesse lugar que vocês vão buscar, vão lá, será que eu vou manifestar? Eu falei, sabe, mas se você for, como é que você vai se você tem show de rock? Ele chamou a noiva dele e falou assim, olha, nós já combinamos os dois. Agora vamos largar tudo. Vamos largar tudo e não tem jeito. Agora o rock só vai ser para Jesus. E rock para Jesus, né? Então pode ir lá que você vai, mas você vai renunciar isso aí, agora você tem show. Não é para já, irmão. Agora os 5 anciões pegou e comprou uma dupla sertaneja, muito conhecida, não vou falar o nome, para ir no lugar deles na segunda e na terça. E ele nos acompanhou, segunda e terça. Quando entrou na busca de Dom Santa Felicião, estava, mas só que ele é pouco mais, vontade que tem bastante. E quando ele ficou aqui de pé, abrimos o santo serviço, rapidamente. Quando falamos de Irmandade, falou amém, ele não parou mais de manifestar a linguagem. Fui pregar a palavra, o rapaz de tanta linguagem me atrapalhava na palavra. Eu quase sei falar para ele ficar quieto. No Santa Felícia 2 é a mesma coisa. E lá Deus fez um milagre no Santa Felícia 2, mediante ao que Deus está fazendo aqui. Sentir da parte de Deus, não é que eu vou fazer isso hoje. Isso aí não se faz. Mas no dia eu estava atrasado, estava no 7º céu. Aí eu cheguei a essa criança menor de 12 anos. Pedi licença para os anciãos que estavam lá. Menor de 12 anos, vem para cima. Para a gente ficar aqui e agradecer junto todo o que Deus preparou aqui. E lá no interior, quem não tem filho, tem 3. Então imagina como é que está o povo. Cheio de crianças. Ajoelhamos, oramos a Deus, falei para eles como tinha que dar glória, aleluia, não é nada de brincadeira. Aí começou glória, outro aleluia, glória, aleluia. E o outro cutucava o outro, fala mais alto, aí outro, glória. Nessa brincadeira, Deus entrou, desceu o Espírito Santo, Santa Felícia 2. Desceu o Espírito Santo, evidência de língua, selou muitas crianças com a promessa. Eles desceram do púlpito, foi saudar os seus pais. O pai e a mãe que não tinha promessa, Deus selava com a promessa. Ficaram mais de 40 minutos depois do culto dentro da igreja, só em linguagem. O nome de Deus está sendo glorificado. Deus falou para aquele rapaz: vou te tirar dessa seita, desse lugar que invoca o espírito mau, e ainda vou te dar o dom do evangelho. Irmão, para resumir, recentemente eu recebi um povo de São Carlos na minha casa, na igreja, e eles falaram: irmão, eles estão para vir para cá porque Deus preparou, ele já foi, estudou a música, é músico oficializado, já conhecia um pouco da música, mas estudou a música, os hinos, já é músico oficializado. Deus deu o dom do evangelho, já evangelizou o pai, a mãe, a tia, a prima, o irmão. Todos estão na graça de Deus e querem fazer uma caravana para ir no Jabaquara. Eu falei: pode ir lá. O nome de Deus está sempre por aí. Muitas coisas Deus tem feito, mas nos tragam saudações por onde tenho passado. Eu levarei a santa paz de Deus. Amém.